So let's rock, yo, non-stop, yo, to the beat, yo, the body rock, yo, so let's Vamos falar de saúde? Hoje vamos falar de pré-diabetes. Sabe o que é? Isto foi numa situação de análises de rotina. Eu fui à médica de família e foi aí que ela descobriu que eu tinha, portanto, os açúcares estavam muito elevados. Enviou-me para o Hospital Curri Cabral para, portanto, o departamento de obesidade, porque o fator desta pré-diabetes estava interligado com a obesidade. Muita sede, muita sede. Tenho períodos, por exemplo, ao acordar tenho imensa sede. Depois da refeição, passado mais ou menos quando começa a digestão, mais ou menos 3/4 de hora depois, também tenho sede. Tenho de andar sempre com uma garrafa de água comigo. E o fundamental agora é abater peso. O Dr. José Silva Nunes tem sido incansável. É um médico muito preocupado com o bem-estar dos seus pacientes, muito paciente em explicar tudo com calma, como é que se deve fazer, dando exemplos e encorajando-me também muito, porque recomendou-me ter muito cuidado com a alimentação, ter uma alimentação saudável, à base de legumes, mais legumes e proteínas, evitar os hidratos de carbono, mas tudo com muita moderação. Muito exercício físico, andar, também pediam para me ir mentalizando para fazer todos os dias uma passeata de meia horinha a pé, a pessoa abdicar de determinados hábitos que sabem bem, mas fazem mal, não é? Não é fácil. E ele tem sido realmente uma bandeira e tem sido uma pessoa incansável a apoiar-me. Gostava de dar aqui o meu testemunho a todas as pessoas para terem atenção à saúde delas, para uma vez por ano fazerem um check-up, não custa nada. Nós todos os anos também levamos o nosso carro para fazer a revisão, não custa nada, são análises de rotina, mas que podem alertar a pequenos problemas que na altura são pequenos e evitar grandes problemas para o futuro, tanto para elas como para toda a sociedade, não é? Para que isto tudo acarreta famílias e despesas e bem-estar da comunidade, não é? Está com o Saúde em Jogo na Bola TV, seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar de pré-diabetes, uma coisa nova. Temos connosco alguém que, de facto, nos vai dar todas as informações sobre esta patologia. Não sei se posso chamar patologia ou não, ou se é uma situação que pode gerar numa patologia, mas já vamos saber. Está comigo o professor José Silva Nunes, endocrinologista do Hospital Curri Cabral, a quem eu dou desde já as boas-vindas e agradeço por ter vindo. Muito obrigada, Sr. Professor. Professor, o que é isto da pré-diabetes? Estamos habituados a ouvir falar de diabetes, de um modo geral. Por pré, nós pensamos, imaginamos que seja algo que pode acontecer antecipadamente. É isto ou não? No fundo, para já, boa tarde. A pré-diabetes é uma condição que, no fundo, como e muito bem disse, aumenta o risco de evolução para diabetes. Diabetes, já todas as pessoas sabem, sim, o que é que é. Geral, diabetes sim. Mellitus, sim. Não é? Porque há uma outra diabetes que é a diabetes insípida. E, no fundo, a pré-diabetes é uma condição que se caracteriza numa faixa intercalar entre a normalidade e a diabetes. E aquilo que, até chegar à doença propriamente dita. Embora... Portanto, não podemos chamar de doença à pré-diabetes ainda. Não, é uma condição. Um fator de risco de evolução para a doença. Ok. E porquê que é importante fazermos esta avaliação agora? Ou seja, até aqui nunca ouvimos falar, do modo geral, estou a falar no público em geral, nunca se ouviu falar de pré-diabetes. Vocês agora descobriram algo novo que leva, de facto, o indivíduo a poder ter mais probabilidades para e, portanto, é necessário prevenir? É isso? Porque a chave está precisamente na prevenção. Okay. E atualmente nós vivemos uma pandemia de diabetes. E adivinha-se que esta pandemia vai aumentar ainda muito mais nos próximos anos.
A única forma de evitar ou de reduzir esta pandemia é atuar previamente nesta condição de pré-diabetes. Então agora, professor, temos aqui o quadro traçado e o quadro não é bom, pelos vistos, quando me diz que de facto não há aqui possibilidades de diminuir, a situação é que vai, se calhar, ainda aumentar mais. Portanto, temos de começar a trabalhar antes, Exatamente. se quisermos ter algum efeito, não é isso que me acabou de dizer. Agora, como é que se trabalha antes? Como é que se chega, como é que se faz, onde é que se vai, para se perceber se esta pessoa ou aquela pode chegar àquele estadio mais complicado? Portanto, atuando nesta fase de pré-diabetes, primeiro que tudo tem que se identificar as pessoas que têm pré-diabetes. E, atualmente, há definições específicas do que é a pré-diabetes. Portanto, é através de uma análise à glicose sanguínea, portanto, à glicemia. É uma análise simples, digamos Uma análise assim. simples em que se faz em jejum e se o valor estiver entre 110 e 125 miligramas por decilitro, faz-se o diagnóstico de uma condição especial de pré-diabetes chamada anomalia da glicemia de jejum. Os valores normais quais são, para quem não sabe? Os valores normais, portanto, são entre os 70 e os 109. Os valores de glicemia de jejum. Se tiver entre os 110 e os 125, é esta anomalia da glicemia de jejum, que é uma das condições de pré-diabetes, que eu já vou falar na outra, e maior ou igual a 126 faz o diagnóstico de diabetes propriamente dito. Porque isto, no fundo, é um contínuo entre a normalidade, a pré-diabetes e depois a diabetes. Claro. Portanto, esse é um dos... É uma das condições de pré-diabetes. Mas há uma outra, que é a tolerância diminuída à glucose, em que se faz, e poucas pessoas fazem este teste, até porque há indicações específicas de quais são os grupos de pessoas que deverão fazê-lo, que é a prova de tolerância à glicose oral. O que na gíria normalmente chama a curva da glicose. Portanto, as pessoas tomam 75 gramas de glicose diluídas em 200 mililitros de água, bebem aquela papa doce e depois colhe sangue passado 2 horas. E se às 2 horas o valor for maior ou igual a 140, mas menor que 200, é feito o diagnóstico de tolerância diminuída à glucose, que é a outra condição de pré-diabetes. Professor, não lhe perguntei isto no início e se calhar isto é importante para quem está lá em casa a ouvir-nos. Isto refere-se só à diabetes tipo 2 ou também à diabetes tipo 1? Portanto, esta pré-diabetes. A pré-diabetes, quer na diabetes tipo 1, quer na diabetes tipo 2, existe. Só que prevenir na diabetes tipo 1, atualmente não há medidas eficazes de prevenção, porque diabetes tipo 1 e tipo 2 são condições totalmente diferentes que têm em comum o facto de haver níveis elevados de glicose no sangue. Portanto, a nossa conversa hoje aqui é mais... Na pré-diabetes tipo 2. Tipo 2, portanto, tipo 2. Isso que é importante. Exatamente. Então vamos atuar a partir de agora na pré-diabetes como forma de controlar, de facto, a possibilidade de chegar a um estadio mais avançado que é a diabetes e que tem muitas consequências e muitas delas, muitas vezes, graves. Então, e o que é que se faz? Vocês descobrem, de facto, que há este indivíduo que é propenso a poder vir ter uma diabetes, porque os índices já dão essa indicação, e agora? Pronto, uma vez que seja identificado a pré-diabetes, temos que atuar para evitar a história natural. Se bem que não seja inexorável que uma pessoa com pré-diabetes evolua para diabetes. Mas cerca de 50% das pessoas que têm pré-diabetes vão evoluir para diabetes. Grosso modo, 50%. Se não se fizer nada. Se deixar a história natural evoluir. Continuar. Cerca de 1/4 das pessoas poderão voltar para a normalidade em termos do metabolismo dos hidratos de carbono. Já é bom. O outro quarto fica ali que não regressa à normalidade, mas também não evolui para a diabetes. O que é possível fazer para evitar essa progressão que, na maioria dos casos, acontece para a diabetes? Como é que se atua? Atuar em termos de estilo de vida.
Estilo de vida, o que todas as pessoas sabem, mas nem todas as pessoas praticam. O problema é esse, o problema está aí. Nomeadamente a classe médica. Também não é? Às vezes, Também não. alguns. Mas vocês, mesmo alguns. assim, eu acho que vocês são mais cumpridores. Mas pelo menos sabemos, Sim. Portanto, a prática do exercício físico, o evitar os abusos alimentares, nomeadamente de alimentos que propiciem o aumento de peso, porque o que está subjacente em grande parte à pré-diabetes e, por sua vez, à diabetes é a obesidade e a história familiar de diabetes. Claro. Portanto, a história familiar não é possível atuar em termos da obesidade e do controle ponderal, aí sim. Aí já é possível atuar. Ora bem, nós temos noção de que existe mais de 1.400.000 pessoas em Portugal, digamos portugueses, que estão já em situação de diabetes. Quantos existirão em situação de pré-diabetes? Segundo os dados do Observatório Nacional de Diabetes, e todos os anos são feitas estimativas da prevalência de diabetes no nosso país, mas também de pré-diabetes, e segundo as últimas estimativas havia 27,4%, ou seja, mais de um quarto da população portuguesa com pré-diabetes, na faixa etária entre os 20 e os 79. Vai-me perguntar porque entre os 20 e os 79 é que isto está standardizado e de forma que nós, Portugal, possamos nos comparar com dados de outros países, foi standardizado que as prevalências são sempre avaliadas entre os 20 e os 79 anos de idade, em termos de diabetes ou de pré-diabetes. Deixou-me aqui um número, 27,4% de pessoas que poderão estar dentro das estatísticas. Pelo menos é o que as estimativas apontam. Já vamos analisá-lo e saber o que é que representam estes 27,4% a juntar ao 1.400.000 portugueses com diabetes, e já vamos fazer essas contas, ver se é possível fazer algumas contas. Para já, vamos interromper a nossa conversa, vamos dar agora a palavra a uma outra personagem que é também muito importante no Saúde em Jogo, que é mais precisamente a Raquel Pérez, que nos vai ensinar a cuidar de nós. Olá, a Raquel. Olá, bem-vindos a mais uma rubrica Cuidar de Nós. Hoje, e um bocadinho não à semelhança daquilo que temos vindo a fazer ultimamente, que vos venho dando alguns exemplos de maquilhagem, como se fazem olhos, como se fazem bocas, portanto qualquer tipo de maquilhagem. Hoje não vamos fazer isso. Hoje vou-vos mostrar, ou dar a conhecer, digamos assim, aquilo que é verdadeiramente importante para esta altura do ano. Há quem utilize, e daqui trago-vos algumas propostas também, sempre com uma vertente de corpo e uma vertente de rosto, porque normalmente as vertentes de corpo são light, as vertentes de rosto são em creme, são mais poderosos, são mais untuosos, a pele é mais seca, portanto, e temos, por exemplo, neste caso, produtos que fazem prolongar o bronzeado, ou seja, ajudam a ativar a melanina, que é o pigmento que dá o tom à nossa pele, e por conseguinte ajudar a manter o nosso bronzeado. Quanto ao corpo, poderá também e deverá também estar protegido, mas não há necessidade de estar com uma proteção tão elevada. Poderemos ir, por exemplo, para um fator de proteção 10, para um fator de proteção 20, em alguns casos para um 30 e, em casos mais extremos, para uma proteção 50, 60 até 80. Bom, posto isto, desta vez ficamos por aqui. Encontramos-nos no próximo Cuidar de Nós. Até lá. Estivemos com o Cuidar de Nós, um espaço aqui do Saúde em Jogo da Bola TV, onde é protagonista Raquel Pérez. Volto à conversa com o meu convidado, o professor José Silva Nunes, endocrinologista do Hospital Curri Cabral. Temos estado a falar da pré-diabetes e o professor deixou-nos aqui um número, na primeira parte, um número estatístico, que não é um número exato, digamos assim, mas disse-nos que 27,4% estatisticamente dos portugueses poderão estar em pré-diabetes. Isto, a mim, assusta-me um bocado. É para assustar ou não, professor? É para assustar. É para assustar, para assustar se pensarmos que metade destas pessoas muito provavelmente vão evoluir para diabetes. Pois. O que vai engrossar a estimativa atual
presentemente de diabetes, que é de 13,3% da população entre os 20 e os 79 anos. Portanto, aqui um número se atualmente já alto. vivemos uma pandemia, se estes 50% evoluírem para diabetes, portanto, esta epidemia vai se agravar ainda muito mais. Claro. Esta necessidade de começar mais cedo a fazer este trabalho, que no fundo é isso que nos está aqui a deixar a indicação, é que temos de atuar mais cedo. É essa a mensagem que vocês médicos nos estão a deixar. Sim. Se não atuarmos mais cedo, não conseguimos controlar mesmo. Chega, professor, chega este trabalho, digamos assim, ou é preciso ir mais longe? Não, é preciso ir mais longe, porque todos nós sabemos que é necessário atuar em termos de prevenção. Ora bem. Mas a prevenção não é barata. Mas também há provas de eficácia em termos de atitudes preventivas nesta fase de pré-diabetes, de que é possível evitar a história natural de evolução de pré-diabetes para diabetes. E, nomeadamente, houve um grande estudo que foi levado a cabo nos Estados Unidos, que é o DPP, o Diabetes Prevention Program. Sim. E este Diabetes Prevention Program demonstrou que era possível reduzir em 58% a evolução de pré-diabetes para diabetes através de uma intervenção intensiva em termos de estilo de vida. Não só em termos alimentares, mas também em termos de atividade física. O problema é o intensivo. E na prática real, a não ser que a pessoa esteja aposentada ou esteja sem atividade laboral, é difícil aplicar esta intensividade de atuação que é exigida. Esse mesmo estudo também teve um outro braço com a utilização de um fármaco que é utilizado atualmente na diabetes, que é a metformina. E com a utilização da metformina, conseguiu-se uma redução de 31% de evolução de pré-diabetes para diabetes. Obviamente que não é comparável com os 58% da intervenção no estilo de vida intensivo. Porque eu realço mais uma vez, é que é intensivo. E na prática... Quando o professor fala, desculpe interrompê-lo, quando fala no intensivo, essa intensidade ou esse intensivo significa o quê realmente, concretamente? Essas pessoas tiveram aulas de culinária, visitas regulares a uma nutricionista onde era avaliado o que foi consumido durante a semana anterior, tinham programas de exercício físico... Uma intervenção direta. Não é? Exato, que na prática real, aplicada a toda a população portuguesa, é impensável, não é? É a mesma coisa que dizermos que os diabéticos e todas as pessoas que têm doenças crónicas devem fazer exercício físico, mas se chegam ao ginásio e se não tiverem motivação ou acompanhamento, ao fim de meia dúzia de... mesmo tempo, ao fim de meia dúzia de aulas vão embora e abandonam, não é? Portanto, quando fala desse intensificar das situações, é de facto termos quem nos ajude do outro lado a fazer esse trabalho. Que tenha condições de tempo e de dinheiro para aplicar essa intensificação que é exigível. As campanhas não chegam, professor? Eu acho que todas as pessoas estão sensibilizadas para a necessidade de atuar em termos de prevenção. Só que a intervenção é morosa, é dispendiosa e, na realidade, as práticas de políticas de prevenção acabam por ser colhidos os louros várias legislaturas depois da aplicação das... E acabamos por gastar muito mais na doença do que na saúde, na prevenção da saúde. Aliás. Acaba por ficar mais barato tratar do que prevenir. Mas sabe que eu fiquei, estamos quase numa conversa de café, mas isto é verdade, eu fiquei recentemente com uma grande interrogação à minha volta porque pensava que os países do Norte da Europa faziam muita intervenção direta na prevenção. Eles fazem outra coisa, que é a educação para a saúde, é mais nas escolas. Prevenção gastam só 3%, porque não precisam, porque de facto a educação nas escolas é que é o grande foco e mais barato. E aí sim, aí seria mais barato. Se bem que, em abono da verdade, em Portugal, neste momento, está um pouco a ser implementado isso e existe um Programa Nacional para a Alimentação Saudável e um programa para a prática de exercício físico da Direção-Geral de Saúde e estamos a ir no caminho certo. Só que daqui a alguns anos é que iremos colher os frutos desta intervenção atual. Se calhar, e nós vemos hoje nos ginásios mais gente jovem e tudo isso, que se calhar vamos ter efeitos daqui a uns anos. Estava-me a falar de um medicamento. Esse medicamento que diz que não será milagroso, mas que pode de facto ajudar em todo este processo, já está em Portugal? Os doentes têm
acesso a eles? Já. Portanto... O medicamento é utilizado atualmente na diabetes e está em Portugal, se não me engano, desde 1961. Pronto. Portanto, é um medicamento mas entrou na prática clínica mundial em 1957. Portanto, faz 60 anos este ano. Claro. E apesar de ter 60 anos, nos últimos anos têm sido descobertos mais efeitos benéficos deste medicamento, nomeadamente um agora que está mais recente e que está até a ser testado, que é o prolongamento da vida. Aumentar a longevidade. Como é que se chama mesmo o medicamento? Metformina. Metformina. Fica aqui o nome, penso que é a substância ativa, logicamente. Sim, portanto, sim. E disso podemos falar. Estamos no final do nosso programa, um programa super interessante que fizemos hoje com o professor José Silva Nunes, endocrinologista do Hospital Correia Cabral. Falámos de pré-diabetes e da necessidade, de facto, de atuar mais cedo para que não se chegue a um estadio onde, de facto, as coisas são complicadas e gasta-se muito dinheiro com a diabetes, não é, professor? Porque é, de facto, uma doença cara. Sendo uma doença crónica, é uma doença cara. Porque é cara não só pelos medicamentos e pelos recursos humanos envolvidos, mas sobretudo pelas complicações. Pois. É que a diabetes ou avançar da pré-diabetes para a diabetes, esta doença acarreta complicações a longo prazo. Pois. Não só em termos dos pequenos vasos, nomeadamente as complicações oculares, as complicações a nível nefrológico. Aliás, é a principal causa de entrada em programa de hemodiálise. Claro. Mas também complicações a nível dos grandes vasos, portanto, aumentando o risco de infarto do miocárdio, de AVCs, de amputações ou necessidade de amputação a nível dos membros inferiores. Portanto, há um conjunto grande de complicações que, se a doença se instalar, poderão surgir e essas sim é que são responsáveis pela maior fatia dos custos atribuíveis à diabetes. Pela nossa parte, estamos a fazer a nossa... Pela nossa parte, fazemos a nossa parte. É um pleonasmo, mas que é real. Professor, volte quando quiser, a casa é sua. É sempre bom ouvirmos falar destas questões que nos dizem tanto e com as quais podemos, de facto, fazer a diferença. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Obrigada também a si que nos acompanhou desse lado nesta meia hora. Já sabe que eu volto para a semana. E porquê? Porque é a sua saúde que está em jogo. Até lá.